O Senhor esteja conosco. Ele está em meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fuge para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então nós estamos diante, de uma história que se iniciou aparentemente de uma forma trágica, a história de José, mas que foi no decorrer, no decorrer da história, no decorrer do fato, a gente foi percebendo a mão de Deus que conduzia, aquela história para o fim, que lhe estava preparado. Um coração temente a Deus, um coração que tem seu desejo voltado para Deus, um coração que tem reta intenção, porque, meus irmãos, o que mais importa é a reta intenção. Então aqui eu queria chamar atenção aqui, já de manhã, sobretudo nessa questão da reta intenção. O que é uma reta intenção? É fazer, o que eu estou fazendo simplesmente porque eu preciso fazer. E não porque eu vou ser beneficiado com aquilo que eu vou fazer. Não porque eu tenho uma segunda intenção por trás daquilo que eu vou fazer. Não, eu vou, beleza. Meu pai e minha mãe estão me enchendo o saco. O povo está me enchendo o saco. Então eu vou para esse lugar lá, fico lá uns 2, 3 meses e resolveu. Por trás da vinda, que ninguém sabe, é só você que planejou isso, por trás da sua vinda tem uma segunda intenção. Você não está vindo porque você quer uma oportunidade para recomeçar a sua história. Você está vindo porque é encheção de saco. E aí, na maioria das vezes, não funciona. Não funciona. Então, quando nós temos a reta intenção, existe uma probabilidade muito grande de o fim da nossa história ser o fim que Deus projetou para nós. Por isso que a palavra diz assim, não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Mantenha-se firme no propósito. Mantenha-se firme no propósito. O Deus que te chamou, o Deus que te buscou aonde você estava, o Deus que olhou para você na circunstância que você estava, Ele é fiel para te sustentar até o final.
Ele é forte, poderoso para poder lhe sustentar até o final. E isso tem que ser realmente uma verdade no nosso coração. Né? E é por isso, meus irmãos, e não mais, né, talvez não mais importante, mas não é só por isso, mas é por isso que é importante a gente se debruçar nas histórias das Sagradas Escrituras. Né? Porque as histórias das Sagradas Escrituras, elas revelam realmente, né, o poder que Deus tem de conduzir a história das pessoas. Mesmo que muitas vezes essa história pareça que vai ter um fim trágico. Mesmo que nessas histórias pareça que o sofrimento é insuportável. E aí a gente vê também o próprio Jesus dizendo, né, que não daria nada a ninguém que não fosse suportar. Né? Porque Deus, um dos princípios de Deus é a justiça. Ele não seria injusto de colocar um peso sobre os nossos ombros que não seríamos capazes de carregar. Agora, o grande detalhe é que as pessoas, elas se prendem diretamente ao sofrimento. Elas não têm, olha, na maioria das vezes, ou quase na totalidade das vezes, elas não têm o sofrimento como uma maneira eficaz de amadurecer e de ganhar resistência para lutar. Né? O sofrimento como uma ferramenta de treinamento para que eu possa suportar cada vez mais e mais e mais e mais. Né? A gente conversava esses dias, Aldemar falando que desde pequenininho o pai dele colocava ele para trabalhar na roça, né? Para encher forno, mexer com forno, né? Com quantos anos? 10 anos. Né? Então, assim, uma criança de 10 anos, né? Uma criança de 10 anos, acordava de madrugada, ia mexer com fonte de carvão. Que sofrimento, meu Deus! Né? Uma criança de 10 anos, olha para você ver, meus meninos ali, ó. Às vezes eu não acordo deles por causa do frio, eu fico com dó. Mas está errado, por quê? Porque eu estou privando eles de amadurecer pelo sofrimento de acordar de manhã cedo por causa do frio. Está errado. Então você vê hoje, né, quando você vê Aldemar aí trabalhando e tudo, você vê que ele é um cara que ele tem uma resistência a mais do que os outros. Porque ele jamais imaginou que aquele sofrimento é que fosse trazer essa resistência de hoje. Né? Essa força, esse ânimo, essa disposição de trabalho. A maioria de nós aqui tem dificuldade de trabalhar pesado porque nós fomos mal educados quando criança. Isso aí é fato. Não é porque, o cara é preguiçoso, o cara... Não é não. Não é não. Tá certo, tem um ou outro que é preguiçoso. Tem sempre os preguiçosos, né? Mas a maioria é porque foi mal educado. A mãe e o pai deixavam dormir até 10 horas, até 9 horas, não colocavam para arrumar a cama, não davam uma tarefa, privava a pessoa de um sofrimento. E aí, o que acontece? A probabilidade de dar errado é muito grande. Porque vai crescendo achando que a vida é que tem que se submeter a ele. A vida é que tem que se submeter à pessoa e não ele se submeter à vida. Né? Então, olha para você ver o que aconteceu com José, nessa história aqui, e olha para você ver como os irmãos dele conduziram a vida. Então, os irmãos dele conduziram a vida do jeito que tinha que conduzir lá, de certa forma, trabalhando no que tinha que trabalhar, e José, que era o irmão mais novo, sofreu, como eu disse ontem, o pão que o diabo amassou, muito mais do que eles, porque foi preso, foi escravo,
aconteceu tudo que aconteceu com a vida dele, mas aonde José está hoje? Qual é a posição que José está hoje? Né? Então, olha o sofrimento que José passou como forma de amadurecimento para exercer um cargo que Deus o tinha reservado para ele. Né? Então, Deus realmente, meus irmãos, Ele nos priva de algo que nos traz felicidade, porque Ele nos quer muito mais feliz do que nós imaginamos. Não é porque Ele não quer ver a gente feliz, sorrindo, não é isso. Ele nos priva de algo ou nos oferece um sofrimento, porque Ele quer nos preparar para receber coisas maiores. E nós muitas vezes não entendemos, porque nós fomos mal educados. Nós somos mal educados. Nós precisamos com urgência, de verdade, nós precisamos com urgência mudar a nossa mentalidade em relação ao sofrimento. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos sair procurando, cavando lugar. Será não onde está o sofrimento? Será não onde está o sofrimento? Não, não é isso. Não é isso. É estar preparado para poder enfrentá-lo, né? E se um dia ele chegar, e se um dia ele vier, entender que este sofrimento faz parte de um processo de amadurecimento, como um projeto de salvação para a minha vida, e realmente, para que eu possa testemunhar quão poderoso Deus é. Quão poderoso Deus é. Nós temos que fazer essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Né? A imitação de Cristo diz que se houvesse outro caminho melhor do que o sofrimento para Cristo nos salvar, com certeza Ele teria escolhido. Não existe outro caminho melhor que não seja o sofrimento. Não existe. O sofrimento é realmente parte integrante daqueles que querem se salvar. Porque não existe outro caminho melhor, porque se existisse, nosso Senhor tinha indicado para nós. Nosso Senhor tinha nos mostrado. No entanto, Ele trilhou o caminho dos sofrimentos. Se você pegar a história de Cristo, se você for analisar a história de Cristo a partir da ótica do sofrimento, foi um homem que desde criancinha, desde o ventre da mãe, ele passou por sofrimento. Olha a condição que nosso Senhor Jesus Cristo foi gerado no ventre da Santíssima Virgem. Olha a condição para você ver, né? A gente fala assim, eu fui rejeitado, né? A maioria das pessoas hoje tem problemas emocionais, problemas, dificuldade de relacionamento. Muitos homens e mulheres, muitas pessoas entraram para o mundo do tráfico, da droga, por causa de rejeição. A rejeição é algo que gera uma ferida tremenda no coração do ser humano, a ponto de buscar preencher essa circunstância com outras coisas terríveis. E, no entanto, nosso Senhor foi gerado nessa condição de rejeição. Porque quando Nossa Senhora foi anunciada ao anjo que estaria grávida, né, e de fato ela ficou pelo poder do Espírito Santo, e quando Nossa Senhora foi dar notícia a José, o que São José fez? Não é meu não. A gente que conhece mulheres, né, que engravidou e depois vai conversar com a gente e fala assim, eu engravidei do meu namorado, e aí a hora que ela começa a falar, já começa a chorar, e ele fala que o filho não é dele. Aí a mulher já começa a chorar. Ela fala que não é dele, não existe ferida maior. Então o nosso Senhor já foi criado, né? Já foi gerado nessa condição. Já no ventre da mãe tem que enfrentar essa circunstância. Lógico que como Deus ele sabia de tudo. Mas
Ele precisava passar por isso, porque o profeta Isaías diz: ele carregaria sobre si todas as nossas enfermidades. E a única maneira dele carregar essas enfermidades era vivendo elas. Vivendo ela. Imagina, né, a circunstância de ter que andar 140, sei lá, 120, 110, cento e poucos quilômetros de Nazaré até a casa de Zacarias. Né, é isso mesmo. Cento e poucos quilômetros de pé, grávida. Entendeu? Você imagina o sofrimento, né, que foi não ter encontrado um lugar para dar à luz. Depois, você imagina o sofrimento de ter que fugir para o Egito. O Egito, na Bíblia, é sinônimo de sofrimento, de escravidão. Ele precisaria ir no Egito para libertar os escravos. E hoje a gente viu aqui na história de José, né? Deus que fala ao coração do pai de José: vai para o Egito. Jamais aquele homem iria para o Egito se não fosse para poder contemplar o poder de Deus no meio de um povo escravo. Jamais. Ele só foi porque ele sabia que mediante a um sofrimento, mediante a uma circunstância, ele veria a glória de Deus. E nós só vamos experimentar de fato essa glória de Deus mediante ao sofrimento. Mediante ao sofrimento. Não sei vocês, mas as maiores experiências que eu pude fazer com Deus foi mediante a grandes sofrimentos, aonde Deus veio em meu auxílio. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. E não é à toa que Jesus está dizendo: olha, não se preocupe, quando o bicho estiver pegando do seu lado, quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas estiverem encurraladas, quando as situações estiverem extremamente difíceis, não se preocupe. Por quê? Porque eu sou em vosso favor. Eu não vos deixarei sozinho, eu vos defenderei pessoalmente. Eu que estarei contigo para lhe defender de todas as circunstâncias adversas. E aqui é muito claro isso, quando ele diz: não fique preocupado. Pode deixar, eu vos defenderei, eu mandarei realmente, né, o meu Espírito. A solução da nossa vida é o Espírito Santo. Ele que tem o poder de nos libertar, de nos curar, de nos conduzir ao coração de Cristo. A solução da nossa vida é o Espírito Santo, e por isso nós devemos pedi-lo todos os dias. Por isso nós devemos dizer: vinde, Espírito Santo, enche o meu coração, né? Enchei os corações de vossos fiéis, enche o meu coração, preenche o meu coração. Um coração preenchido com o poder do Espírito Santo é um coração que não vai se desviar. Está preenchido, está cheio, não tem que ficar procurando nada para preencher. Por isso nós devemos ter esse relacionamento diário com o Espírito Santo. A solução da vida de qualquer pessoa sempre será o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a pessoa que atua, é a pessoa da Santíssima Trindade que atua diretamente no nosso meio. Não que Deus Pai e Deus Filho está de braço cruzado, não é isso. Mas hoje, né, a doutrina católica diz que hoje, nos tempos atuais, quem atua poderosamente no nosso meio é o Espírito Santo. O Pai criou, Jesus redimiu, nos salvou, e o Espírito Santo tem a função de nos santificar para poder encontrar com o Pai e com o Filho, de forma tal que nós possamos ver Ele, né, face a face. É o Espírito Santo que vai conduzir a nossa história. Por isso nós somos essa geração. A geração que o catecismo diz no parágrafo 675, mais ou menos esse, é nesse parágrafo que o catecismo diz que nós somos uma geração do Espírito Santo do testemunho. Porque é o Espírito Santo que vai fazer com que a gente testemunhe. É o Espírito Santo que tem a força, né? O poder. O poder é do Espírito Santo. É Ele que nos enche de graça, de glória. E nós precisamos estar dispostos, bem abertos a ter essa experiência com o Espírito Santo. Eu não conheço ninguém que teve uma experiência com o Espírito Santo que voltou atrás.
Né? Eu sempre digo assim que eu fico muito desconfiado daquelas pessoas que se diziam carismáticas e tudo e tal, e depois, num certo momento, eles desistiram. Porque na história, se você pega a história, você vai ver o antes e o depois do batismo do Espírito Santo e percebe o comportamento dos apóstolos, dos próprios apóstolos que andaram com Cristo. Antes da descida do Espírito Santo lá no cenáculo, os apóstolos eles se dispersaram, eles voltaram a ter vida normal por conta do que tinha acontecido com Jesus. Eles se dispersaram, cada um queria, não deu certo, não era o cara, a gente achou que era ele que ia salvar e não era, então vamos voltar a ter normal, não, né? Um povo medroso, um Pedro que negou, né? Os outros que fugiram. Mas a gente percebe que essa mesma turma que não conseguiu, né, que não conseguiu acompanhar Jesus até lá no Calvário, né, dos 12, somente um, que foi João, essa mesma turma, eles foram conduzidos por Deus no cenáculo, pelo batismo do Espírito Santo, e essa mesma turma foi as que perderam a vida por conta de nosso Senhor. Né? Mas por que eles deram mas o que aconteceu? Qual foi a diferença entre antes e depois? Os que negaram, os que fugiram, os que não acreditaram, os que duvidaram, agora são os mesmos que estão dispostos a perder a própria vida, e a maioria deles perderam degolados, a maioria deles perderam de forma trágica. Né? A diferença é o batismo no Espírito Santo, a diferença é o poder que vem do alto. A diferença é a força que vem de Deus por meio desse Espírito que acende uma chama no nosso coração e faz arder o nosso peito quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus ou pregando. Quando nós estamos falando de Deus, quando nós estamos vivendo na presença de Deus, o nosso coração, ele começa a palpitar de forma diferente. O nosso coração se aquece. Né? Tanto para quem fala como para quem escuta, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Se você estiver atento à palavra de Deus, o que Deus está falando, vai fazer um efeito tremendo na sua história, na sua vida, porque a própria palavra diz que a palavra é uma espada de dois gumes que divide, né, a medula óssea. Então nós precisamos realmente estar atentos a esse poder de Deus e jamais, nós não podemos passar um dia sequer sem dizer: vinde Espírito Santo. Nós não podemos sequer passar um dia. Se nós deixarmos, né, de dizer vinde Espírito Santo um dia, nós estaremos muito menos preparados para enfrentar as coisas no outro dia. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos realmente ter consciência disso. Né? E talvez por isso que nosso Senhor está dizendo assim: confia, pode confiar totalmente neste Espírito que falará por você. Porque o que ele fala não tem ninguém que consegue retrucar, não tem ninguém que consegue rebater. Uma palavra do Espírito de Deus é uma palavra que desconcerta aqueles que ouvem. Né? Que nós possamos, mediante a essas circunstâncias que nós estamos vendo, né, através dessa história de José, com um final feliz, porque o pai de José vê o filho vivo depois de tanto tempo achando que estava morto. E o que o pai de José, como é que termina, né? Como é que termina esse encontro de José e seu pai? Termina do mesmo jeito que Simeão, o velho, pegando Jesus lá no templo, disse. Né? Simeão, pegando Jesus no colo, pequeno, disse: agora posso morrer em paz, porque meus olhos contemplaram a vossa salvação. E o pai de José está aqui dizendo: agora morrerei contente, porque vi a tua face e te deixo com vida. Então, aqueles que servem a Deus jamais vão morrer desamparados. Jamais vai morrer como derrotados. Você passa a vida toda com a impressão que a sua vida não deu certo, mas poucos momentos antes de morrer, você vai ter a certeza que Deus sempre esteve contigo.
que Deus sempre esteve contigo. Né? A impressão que se deu é que ele foi abandonado na cruz. A impressão que se deu é que ele morreu como indigente. A impressão que se deu é que ele foi realmente uma pessoa que não deu certo na vida. Mas hoje nós temos a certeza que se não fosse por essa morte, jamais nós estaríamos aqui reunidos. Porque Deus tem seus meios, seus caminhos, suas formas de dizer para nós que nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos apresentar a Deus as nossas preces, as nossas orações.